Olá pessoal, estamos com uma aula aqui de Fisiologia Humana, na qual nós vamos falar um pouco a respeito de 4 sistemas de fundamental importância no nosso organismo. Um conjunto de sistemas vai formar um organismo. Esses sistemas, embora a gente estude eles de forma em separado, eles têm a sua atividade intimamente relacionada e é claro que um depende da atividade do outro. Então esses sistemas eles devem funcionar de maneira integrada e harmônica, porque um depende da atividade do outro. Então o primeiro sistema que nós trazemos nessa abordagem, que fica nesta aula inicial, é o sistema digestório. Então, considerando o nosso sistema digestório, o aspecto anatômico dele, ele é formado por órgãos e também por estruturas acessórias, as glândulas acessórias. Na constituição geral do sistema digestório, nós vamos encontrar os órgãos boca, faringe, nessa sequência, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E ele é formado pelas glândulas acessórias, que são as glândulas salivares, que são subdivididas em glândulas parótidas, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais. Elas atuam na região superior do nosso aparelho digestório. Encontramos também o fígado e o pâncreas, que também são estruturas acessórias, que trabalham em harmonia com o nosso aparelho digestório. Falando do aspecto fisiológico dessas estruturas, nós vamos encontrar na constituição da boca, inicialmente, nós temos a presença da língua, que possui as suas estruturas chamadas papilas gustativas, que são responsáveis pela captação do sabor. E nós encontramos as glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais, que atuam na produção da saliva e, é claro, junto com a saliva, a produção da enzima pitialina, que é liberada junto com a saliva. Essa enzima pitialina, muito conhecida como a amilase salivar atua na digestão das estruturas de amido. Na boca nós encontramos a digestão química e a digestão mecânica. A digestão mecânica é realizada pelos dentes, pela presença dos dentes. Os dentes, nós encontramos eles também subdivididos em categoria em razão das funções que eles exercem. Então os dentes nós encontramos eles classificados em incisivos, em caninos, premolares e molares, e temos o siso, que é o último dente, que na linguagem popular é conhecido como dentiqueiro. Então esses dentes, cada um tem uma especificidade. Por exemplo, os incisivos, eles são responsáveis pelo processo de corte do alimento. Os caninos são utilizados na função de rasgar, tanto que eles são mais desenvolvidos em animais que se alimentam de carne crua de outros animais, que precisam fazer o estrangulamento da presa, captar a presa, fazer o estrangulamento. Então, nesses indivíduos, eles são mais desenvolvidos. Os caninos. Os premolares e molares desenvolvem a função de mastigação. Então, vão mastigar esse alimento até que ele chegue num estágio que possa ser deglutido. No processo de deglutição, a língua vai ser responsável por empurrar esse alimento até o canal da faringe e posteriormente do esôfago, fazer com que ele chegue ao esôfago. A faringe é subdividida em 3 partes. A parte da faringe que se comunica com a boca é chamada de orofaringe. A parte da faringe que se comunica com o aparelho respiratório superior é chamado de nasofaringe. E a parte da faringe que se comunica com o trato respiratório inferior, com a laringe, nós vamos chamar de laringofaringe. Então essa é a subdivisão da estrutura da faringe. Laringofaringe, nasofaringe e orofaringe. Passado pela faringe, o alimento vai se encontrar no canal denominado trato esofágico, no esôfago. Por meio dos movimentos peristálticos que acontecem na musculatura lisa do aparelho digestório, do esôfago, em especial, esse alimento vai seguir um trato unidirecional até o estômago.
No estômago, ele vai se unir a estruturas enzimáticas. Pela atividade mecânica do esôfago, ele vai ser impulsionado, esse alimento, e vai entrar em contato com a substância denominada ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um componente natural do estômago, tem um potencial de acidez, um pH na faixa de 2, então é um meio extremamente ácido. Esse ácido clorídrico ele serve para esterilizar esse alimento que está chegando até o estômago. Lá ele vai atuar sobre esse alimento por meio da atividade do hormônio mucina. É produzido a enzima pepsina. Essa enzima vai ter a função de degradar uma segunda estrutura do nosso alimento, que são as proteínas. Então, nessa região, a proteína é degradada pela ação da pepsina, sendo quebrada em estruturas menores, que são os aminoácidos, que são unidades formadoras das proteínas. Estes aminoácidos e as demais estruturas do alimento que não foram digeridas no estômago vão ser encaminhadas para uma outra área. É importante lembrar que o estômago se comunica com o esôfago, que é a porção superior, pela válvula chamada de válvula cárdia. E na porção inferior, ele se comunica com o intestino delgado por uma válvula chamada de pilores. Muito comum, alguns problemas de saúde relacionados ao trato digestório, relacionada à ação de uma bactéria H. pylori na parede do estômago, dessa estrutura. Então a H. pylori, Helicobacter pylori, ela atua nessa região, provocando um processo inflamatório e que é de difícil tratamento em razão dela ser uma bactéria bastante resistente. Passando por esse estágio, o alimento vai ser encaminhado para o intestino delgado, local onde vai acontecer a atuação de enzimas que atuam nessa região. Enzimas que são produzidas, por exemplo, no pâncreas, como por exemplo a lipase, a tripsina. São enzimas que irão atuar nessa região do intestino delgado, unindo-se ao alimento, provocando o processo de digestão de outras estruturas. A gente diz que é lá no intestino delgado em que acontece o processo de digestão final. Essa digestão final, graças à presença dessas enzimas, vai ser feita a digestão de aminoácidos, vai ser realizada a digestão de gorduras, vai ser realizada a digestão final dos carboidratos, todos nessa região do nosso aparelho digestório, no intestino delgado. No intestino grosso, nós encontramos aí basicamente a absorção de íons e a absorção de água. Não há um processo digestório significativo nessas estruturas. O intestino delgado se une ao intestino grosso em uma estrutura que vai ser muito conhecida popularmente, que é a estrutura do apêndice secal. Esse apêndice secal, ou apêndice iliocecal, ele encontra-se como uma espécie de dilatação do nosso intestino delgado com o intestino grosso, uma espécie de vesícula, e ele não tem um papel biológico muito significativo. Está associado aí à produção de algumas células de defesa, porém essa função é desempenhada com muita eficiência por outras estruturas do nosso aparelho endócrino. Então essa estrutura ela é responsável por captar pequenos fragmentos de alimento que não foram digeridos. Esses resíduos alimentares podem chegar nesse orifício da bolsa ou da vesícula denominada de apêndice, que se une nessa região de união do íleo com o seco. Íleo é a última região do intestino delgado e seco a primeira estrutura do intestino grosso. Então nessa região ele se une, forma essa vesícula recepta essas estruturas de alimento que não foram degradadas, que não foram digeridas, e aí pode acontecer um processo inflamatório. Além disso, pode ser acessado por micro-organismos e aí iniciar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai levar a um problema chamado apendicite. Apendicite, o it relacionado à inflamação.
Então, a apendicite é a inflamação do apêndice vermiforme. Na porção final do intestino grosso, nós vamos encontrar o reto, local onde vai ficar armazenado os resíduos alimentares, formando aí o bolo fecal, que será encaminhado para o processo de eliminação por meio do esfíncter anal, finalizando aí o processo de atividade digestória. As glândulas, a gente vai lembrar, citamos glândulas salivares, que atuam como a parótida, a glândula sublingual e glândula submandibular. O fígado, que responde por diversas funções do nosso corpo, dentre elas a função de desintoxicação do organismo, e pela produção dos sais, então estruturas de sais que serão acumuladas na vesícula biliar. Esses sais serão eliminados posteriormente para o aparelho digestório, aonde irão atuar na emulsificação de molécula de gordura, ou seja, a remoção da gordura que fica retida ali na região do aparelho digestório. Então, essa atividade é realizada, ele funciona aí como uma espécie, como se fosse um sabão, vai limpando esse aparelho digestório. Isso é realizado pela bile, estrutura que é acumulada, os sais biliares que são acumulados na vesícula biliar. O acúmulo desses sais, a intensa atividade metabólica do fígado pode fazer com que esses sais se acumulem no aparelho digestório, na estrutura da vesícula biliar, e formar estruturas mais densas, que são os cálculos biliares, os sais biliares que vão se acumulando, formando os cálculos biliares, que vai posteriormente levar a um problema na vesícula biliar, que pode ser corrigido por meio de cirurgia. Então, a colelitise. A colelitise é um processo inflamatório nessa estrutura da vesícula biliar. Então, destacando as principais funções do nosso aparelho digestório, nós vamos destacar a captação do alimento pela boca, a liberação de água, ácidos, enzimas no trato gastrointestinal, a mistura e propulsão, triturando e impulsionando o alimento ao longo do trato digestório, a digestão, que é a degradação, formada pela degradação mecânica e degradação química do alimento, a absorção, que é a passagem desse alimento digerido para o sangue, para a linfa, a circulação linfática, e também para a circulação sanguínea, para ser distribuído no nosso corpo. E a defecação, que é a eliminação das fezes do trato gastrointestinal. Destacando alguns dos problemas relacionados ao nosso aparelho digestório, o câncer de esôfago, ele é um problema endêmico em algumas regiões. Dentre as causas principais para o problema do câncer de esôfago, nós vamos encontrar o consumo de álcool e de cigarro, deficiências de vitaminas, como por exemplo vitamina A, B e C, contaminação dos alimentos por fungos, os hábito de ingerir bebidas quentes, o refluxo gastroesofágico. A prevenção do câncer de esôfago se faz basicamente tratando esse paciente com o refluxo gastroesofágico, medicamentos inibidores da bomba de prótons, a longo prazo, ou então um tratamento cirúrgico, quando dá necessidade. Quando o paciente já apresenta algumas alterações malignas do epitélio, caracterizando como câncer de esôfago, o tratamento curativo é esofagectomia. Esofagectomia, que é uma retirada do segmento do esôfago. Um dos problemas clássicos do estômago é a gastrite, que é a inflamação do suco gástrico, que está relacionado aí aos maus hábitos alimentares. Um dos fatores que leva a maior incidência são os maus hábitos alimentares, também ingestão de bebida quente, ingestão de bebidas também muito geladas. São substâncias que vão atuando, o hábito de tomar café em jejum, que vão favorecendo o desenvolvimento da gastrite. E a úlcera gástrica é quando esse processo inflamatório ele já vai provocando a abertura de abscessos na parede do estômago. Então, a úlcera gástrica. A cirrose hepática também, um problema sério que acomete muitas pessoas. A cirrose hepática está relacionada a diversos fatores, dentre eles o consumo de bebidas alcoólicas, ingestão de medicamentos, agressão por micro-organismos, como vírus, pode levar ao desenvolvimento da cirrose hepática.
e também problemas metabólicos. Então, gente, ficamos por aqui nessa nossa aula de aparelho digestório. A gente se encontra nas nossas próximas aulas. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe as nossas videoaulas para que outras pessoas tenham acesso a estas informações. Conhecimento nunca é demais. Muito obrigado e até a próxima.